todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-10. Inclua agora o problema que você está enfrentando, seja de ordem física ou de ordem espiritual. O problema espiritual pode ser um vício que você não consegue se libertar. Você ouve vozes, você vê vultos. Você é uma pessoa super nervosa, alterada. Você não tem domínio de si, seus pensamentos, né? Você já buscou ajuda clínica, mas você não vê resultado, né? Doenças que os médicos não descobrem a causa. Você tem depressão, você sofre com depressão. Se existe um desses males, inclua agora o seu nome na oração, nós podemos te ajudar. Estaremos realizando uma oração em seu favor no final dessa programação. 020-72-72-1010. E eu gostaria que você fosse sincero e reconhecesse que você realmente precisa de ajuda e da ajuda de Deus. Porque o que nós estamos aqui transmitindo é a esperança que a palavra de Deus ela nos oferece. Ela oferece para você. Está escrito que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, esse problema será possível de ser resolvido. Só depende de você. Você vai acompanhar testemunhos de fé. Pessoas que quando chegaram à igreja, chegaram completamente desnorteadas, em trevas, ou porque se envolveram com o ocultismo, ou porque foram vítimas de uma força negativa, mas alcançaram a libertação. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Qual o seu nome? Franciele. Franciele, fala pertinho. Vocês chegaram aqui em que situação? Eu cheguei numa situação logo após o falecimento do meu pai. Eu era uma pessoa depressiva, eu tinha bipolaridade, eu era muito irritada, muito triste. E eu sempre ficava tentando procurar em coisas e pessoas um vazio que eu tinha dentro de mim. Então, quando a gente chegou aqui, ele que me convidou, a princípio, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu nem sabia onde ficava o local. No meio da rua, eu saí correndo, porque eu não queria vir. E eu passava mal antes de chegar aqui. E aí, conforme a gente foi obedecendo, foi fazendo a corrente, tudo começou a transformar. Só que tinha muita resistência em mim, por eu ser da área da enfermagem, tudo, eu já sabia que a medicação não resolvia, porque eu tive familiares depressivos também. Você sofria com a depressão? Sofria. E mesmo assim, eu tentava buscar meios para poder preencher aquele vazio. Mas mesmo assim, eu não conseguia. E aí eu cheguei aqui com ele nos primeiros dias, tudo, e foi o processo, fui fazendo a corrente de libertação, tudo, tinha resistência porque eu não entregava o meu coração, eu tinha muito orgulho, eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada, e era uma pessoa muito orgulhosa. Tudo começou com a perda do seu pai? Sim. Como é que você ficou emocionalmente, psicologicamente? Eu fiquei muito abalada, porque desde pequena eu já tive problemas na família, porque meu pai era alcoólatra, os meus pais brigavam, tinha traição, tudo, e eu já convivia com aquilo, então eu já era uma pessoa triste. Eu já ia para o mundo buscar no mundo o que eu não tinha dentro de casa. E aí fui tendo problemas de relacionamento, fui tendo problemas em todas as áreas da minha vida. Era uma pessoa desacreditada, fracassada, não acreditava em mim, eu tinha complexo. Aí quando o seu pai faleceu, como é que você ficou no seu coração? Um vazio muito grande, eu me sentia culpada. Eu já me sentia culpada antes, por ver aquela situação e não poder fazer nada. Depois que ele faleceu, eu me sentia mais culpada ainda, meu coração doía. Eu ficava acordada a noite inteira, eu tinha medo de dormir porque eu tinha pesadelos, eu via vulto, eu ouvia vozes. Eu acordava às vezes com o meu corpo doendo, cheio de mancha, não sabia o que tinha acontecido, então eu ficava noites e noites acordada porque eu tinha medo de dormir. Como é que era? Vocês estão juntos há quanto tempo? São casados ou namorados? Estamos noivos. Noivos. Como é que era a situação? Você trouxe ela porque como é que você via o problema dela? Então, a gente começou a se relacionar, né? E com o tempo, no relacionamento, eu comecei a ver uma estranheza muito grande no comportamento dela. A gente estava bem, de repente, do nada, o humor dela virava, e ela já queria desistir de tudo, já queria terminar tudo, já começava os maus tratos, né? Então, eu achava muito estranho aquilo, e aquilo me assustava, porque era geralmente quando a gente estava bem, no momento que a gente estava tranquilo no relacionamento, virava tudo. Então, aí você viu que ela precisava, você já era da igreja e trouxe ela, ou você... Então, eu era afastado. Ok. Aí eu lembrei de Deus, porque muitas das coisas que eu estava vendo nela,
eu lembrava que eu tinha aprendido na igreja que aquilo era um mal, era um problema espiritual. Então eu falei, vamos na igreja. E a gente decidiu ir com um pouco de resistência, porque ela tinha preconceito, né? Preconceito com a igreja, com o bispo e tal. No meio do caminho já começou a passar mal, ela falou assim, não sei, eu estou me sentindo estranha. Eu falei, mas vamos. Quando a gente chegou a metros do templo, ela me largou minha mão e saiu correndo. Por quê? O que você viu? Nada, eu só senti uma vontade de ir embora, de sair correndo. Quando eu cheguei aqui também, eu passei muito mal, a gente sentou, tanto é que eu não lembro muito bem. Eu falei, eu quero ir embora, eu não estou me sentindo bem, eu quero ir para casa. Ele falou, não, a gente vai ficar. E ele me segurou e eu participei da reunião. Isso foi há quanto tempo que você chegou pela primeira vez? 1 ano e 6 meses. Então, de lá para cá, você continuou vindo, fazendo a corrente? Como é que você está? Então, eu continuei fazendo a corrente, eu fiz os propósitos, tudo, sempre cumpri os votos, e hoje eu tenho paz. Logo no primeiro dia que eu vim, eu não conseguia dormir à noite. Eu dormi à noite, eu tive paz, eu não acordei, não tive pesadelo, conforme eu tinha. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou alegre. Aquele vazio que eu tinha foi preenchido. O que eu tentava tanto encontrar nas coisas, nas pessoas, Deus me preencheu. Não tem mais nada daquilo que você tinha antes? Não. Depressão, não precisa de remédios, nada? Não, nunca precisei de remédio. Amém. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou essa história real de uma pessoa que, ainda que estivesse vivendo como se fosse nas trevas, sem direção, sem saída, não tinha nenhuma perspectiva do futuro, pela situação que viviam, elas alcançaram uma solução. E por quê? Porque deram uma oportunidade para si mesmas. E é isso que você precisa fazer. Você precisa se dar uma oportunidade, uma chance e crer que o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Quando nós levamos as pessoas a entenderem que o problema que estão vivendo não é um problema impossível ou a ordem daquele problema, a raiz daquele problema não é natural, não é normal que você sofra da forma que você está sofrendo. Não é da vontade de Deus isso, inclusive. Quantos são aqueles que atribuem o seu sofrimento à vontade de Deus? Há um karma, há uma cruz que tem que carregar. Ou seja, com esses ensinamentos que elas já ouviram falar, elas aceitam o problema, aceitam a cruz, aceitam o karma. E o que fazer? Mas nós lhe mostramos o outro lado da moeda, que sim existe uma saída, que você não tem que aceitar esse problema, e que, em nome do Senhor Jesus, você será liberto deste mal, desta aflição. Só depende de você. Hoje, sexta-feira, estaremos determinando a quebra da maldição, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30. E você é o nosso convidado. Eu espero por você. Vamos ao intervalo. Já voltamos com vocês. De que maneira forças ocultas podem interferir na vida de quem permite ser influenciado por essas energias? Eu já estava incorporando entidades, ministrando passes. E nesta casa eu fiquei algum tempo, por um tempo suficiente para isso. E eu queria engravidar do meu primeiro filho. E eu busquei ajuda nessa casa, no encosto. E fiquei grávida, sim, mas foi uma gestação muito perigosa, cheia de problemas. No nascimento, nós tivemos risco de morte, tanto eu como o filho. Na verdade, nós tínhamos uma vida muito perturbada,
Uma vida muito difícil. Leonita praticava o ocultismo. Segundo ela, a vida conturbada, na época, foi consequência da prática, até ser, de fato, amaldiçoada pelas forças ocultas. Uma entidade chegou e se dirigiu a mim e falou assim: a senhora se prepara, porque a senhora vai passar por um período difícil na sua vida, um período muito difícil. Da noite para o dia, a minha filha amanheceu assim, com dores horríveis no corpo, dores muito fortes. Ela chorava e a gente não sabia o que a gente fazia. Estava assim, inclusive já estava começando a ter dificuldade para andar. Ela ficou hospitalizada 8 dias, fazendo ali exames, muitos exames. E cada vez mais a gente percebia que ela já não estava perdendo os movimentos, tanto dos membros inferiores como dos membros superiores. Um diagnóstico clínico de tetraparesia, ou seja, que ela não iria mais andar. Muita dor, muito sofrimento. Nesse momento eu já percebia que se eu não desse alguma coisa para ela comer, ela não comia. E nem bebia. E tampouco falava comigo. O desespero pela cura da filha levou Leonita a recorrer a um cirurgião psíquico brasileiro, que dizia incorporar o espírito de um cirurgião alemão. E nós erramos mais uma vez. Quando ela recebeu ali uma cirurgia espiritual, ele fazia procedimentos espirituais que a gente não conhecia, não sabia o que era, e passes e tudo mais. Ficamos um período longo assim. Foi muito difícil para nós, porque a gente queria a cura dela e a gente não sabia para onde ir. Uma entidade já falou que revelou que ela tinha um trabalho de voodoo na vida dela e que esse trabalho, o objetivo era matar. Foi aí que a família decidiu buscar outro tipo de ajuda. Desta vez, recorreram a Deus em uma reunião da Igreja Universal. Mesmo sendo o primeiro dia, nós vimos ali que era ali a porta que a gente esperava. E nós pegamos firmes e fomos lutando. Foi assim um processo demorado de libertação, mas aconteceu a libertação. A minha filha está dirigindo, está curada, dirigindo. Para quem não fazia nada, não se mexia, né? Até ela precisou aprender a andar novamente. A maldição foi quebrada. E o filho que eu fui no centro pedir ajuda para gerar ele, hoje ele serve o único Senhor no altar, para nossa alegria, né? E eu e a minha filha servimos no átrio, família transformada. Graças a Deus. A minha vida antes de eu chegar ao centro de ajuda era uma vida amargurada. Era uma vida cheia de rancores, cheia de mágoa, de tristeza, de desespero. Não tinha convivência com ninguém. Era uma pessoa infeliz porque eu não estava bem a lado nenhum. Aí vieram muitas doenças, vieram muitos problemas familiares, vieram muitas discórdias no meu lar. Não ter paciência para aturar os filhos, não ter paciência para aturar o marido, não ter paciência para aturar ninguém. O pior momento da minha vida foi quando eu tentei o suicídio. Portanto, com um desespero tão grande que eu estava, farta de correr em vários médicos, farta de correr em muitos lugares ocultos, e aí eu não havia uma solução. Então eu pensava, eu por ter-me à minha vida seria a solução completa. Portanto, este foi o momento mais difícil. Eu tomei um excesso enorme de medicação, fechei a porta de maneira que ninguém pudesse entrar e só acordei no hospital. Eu tentei cartomantes,
tentei várias rezas, tentei um centro de espírita, que é aí onde eu fazia grandes trabalhos, ou aliás, onde eles faziam grandes trabalhos. Eu me envolvi com oferendas, eu me envolvi com animais mortos, eu me envolvi com aqueles banhos de ervas que eles davam durante 9 dias seguidos para tentar uma solução, só que aí depois eu cada vez mais piorei. Neste momento, quando eu frequentei esse centro, aí era o fim da minha vida por completo e foi após esse centro que eu tentei o suicídio. E aí eu conheci o centro de ajuda. A minha vida hoje, eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que tenho amor. Sou uma pessoa que hoje me sinto bem em qualquer lugar. Hoje eu tenho uma família com paz, tenho uma família abençoada. Sou avó já de 3 netos. Posso dizer que a minha casa é um cantinho do céu. Não troco o centro de ajuda por nada, porque foi aqui que eu encontrei a paz, o amor, a liberdade em mim própria, dentro de mim, que eu não tinha. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o teu poder venha alcançar esta pessoa que se encontra angustiada, aflita, oprimida, no leito de dor, num hospital. Eu determino agora, meu Pai, que seja qual for a situação dela, ela seja livre, liberta deste mal. Consagra esta água, que ao beber da água seja ela livre, liberta, curada. Em nome do Senhor Jesus, beba da água com fé, seja livre agora, por meio da fé. Graças a Deus, pela fé você está livre. Creia. E a partir de agora, tome uma atitude diante dessa situação. Esteja conosco hoje mesmo. Em uma das nossas reuniões, estaremos determinando a sua vitória diante dessa situação. Lembrando que todos os domingos, às 10 da manhã, temos ali uma concentração de fé, onde você e a sua família serão abençoados. Convide a sua família, convide os seus amigos e esteja conosco. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar.